Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo ao mini curso de Projeto Arquitetônico BIM. Esse é o módulo 2. Então a gente vai ver o que a gente vai aprender nesse módulo. O módulo 2, ele é basicamente a aplicação e a gente dividiu ele em 3 aulas. Então a aula 1 a gente vai falar do porquê utilizar o BIM. Aula 2 a gente vai falar do projeto arquitetônico, então desenvolvendo o projeto e mostrando as funcionalidades do projeto utilizando a tecnologia BIM. E na aula 3 a gente vai falar da compatibilização de projeto, tudo que tem e como fazer essa parte de compatibilização do projeto arquitetônico e todos os outros complementares de engenharia. Então, voltando aqui para a nossa aula de aula 1, a gente tem por que utilizar o BIM. Então, basicamente, hoje no Brasil, a gente tem 2 decretos, né? Então, esses decretos aqui, que a gente vai falar sobre eles basicamente são o quê? Eles estão falando para a gente como disseminar essas informações do uso da tecnologia BIM em todo o país. Então a gente vai ver o que isso quer dizer e como essas informações devem ser passadas e devem ser executadas nos escritórios de arquitetura e engenharia por todo o país. Então, em 2018, a gente teve a norma, né, o decreto, bem dizendo, né, da disseminação da utilização do BIM. Né? Então, os escritórios devem desenvolver os seus projetos, né, básicos e executivos usando a tecnologia BIM. Né? Então, deverão adquirir esses softwares, né, que utilizam a tecnologia BIM. Né? Tem softwares que eles não usam a tecnologia BIM. Então, os escritórios têm que passar a utilizar essa tecnologia para poder aplicar nos seus projetos, né? Então, esse decreto, ele fala o quê? Que a partir de 2021, todos os projetos deverão ser em BIM com a possibilidade de extração de quantitativos e documentação gráfica. Então, o que isso quer dizer? O que é uma documentação gráfica? É o projeto em si, né? Então, essas informações do projeto, elas podem ser extraídas desse projeto elaborado em BIM, né? Tanto o de arquitetura quanto os complementares de engenharia, né? Então, um projeto legal, que a gente já viu, né? O projeto arquitetônico em si, e os complementares de engenharia, hidráulica, estrutura, elétrica, climatização, né? E projetos de infraestrutura em geral. Aí você está perguntando, mas por que tem essa lei, né? Isso é para favorecer algum software, alguma coisa do gênero? Não, na verdade, essa tecnologia ela favorece para a gente controlar a informação de forma precisa e eficiente. Vou te dar um exemplo prático, né? O país ele sofreu por anos, né, com a corrupção que basicamente aconteceu no setor da construção civil, né? Então, como que a gente poderia evitar isso, né? Como que poderia evitar obras superfaturadas, né? Então, com a utilização da tecnologia BIM, a gente consegue, né, mapear toda a informação que são contidas nos projetos, né? Então a gente já falou, né, no módulo 1 que o projeto elaborado em BIM, a gente consegue colocar os quantitativos, né? As informações são parametrizadas, né, e precisas, não são informações reais que estão ali. Então, se um órgão, né, vai fazer uma auditoria num projeto específico, então você consegue levantar esses quantitativos sem precisar abrir basicamente os projetos, né, as plantas, contratar um profissional para fazer o levantamento dessas informações. Então com o BIM já fica fácil extrair uma lista de materiais, ver se o que foi licitado é realmente o que foi projetado. Então você consegue controlar a informação e evitar possíveis corrupções ou discrepâncias de informações durante a execução do projeto, né? Então as informações estão ali para ter todo tipo de respaldo técnico de informação. A partir de 2024, todos os modelos deverão incluir alguma etapa de obra, né, planejamento, orçamento e as build. Então, basicamente, né, a partir de 2024, todos esses projetos ele deve ter uma parcela, né, da parte de planejamento e execução da obra. O que isso quer dizer? Basicamente, quando você elaborou o teu projeto, né, você desenvolveu todos os projetos em BIM, de arquitetura, os complementares de engenharia, só que você acrescentou informações da etapa executiva da obra. Como que a obra vai ser executada, qual que é o cronograma físico e financeiro dessa obra, né? Então entra na parte orçamentária, você complementou as informações do teu projeto. Então você tem o quê? O projeto arquitetônico, os projetos complementares e você tem um cronograma físico-financeiro da obra já pensando nas etapas construtivas dessa obra. Então você tem um orçamento para respaldar todas essas informações técnicas e
validar, no caso, essa obra, né? Então, se você está fazendo um estudo de viabilidade técnica e econômica, né? Então, você planejou a sua obra, né? Você desenvolveu os projetos, você orçou esse projeto, você fez uma etapa construtiva desse projeto, e daí você fala, esse projeto é viável, né, para essa região. Não, esse projeto não é viável porque esse período de chuva, né? Então você pega projetos que são executados em regiões que têm uma incidência grande de chuva, então você consegue também fazer um planejamento dessa obra já contemplando esses custos, né? A mão de obra vai ficar ociosa ou a mão de obra não vai conseguir executar essas etapas de forma eficiente, igual é em outras regiões, né? Então fica fácil das empresas construtoras, né, ou o próprio interessado na obra, né, o cliente que contratou, ele entender todas as etapas construtivas e saber realmente como ele vai executar aquilo e como ele vai implementar esse projeto que foi feito dentro dessas etapas construtivas. Então, basicamente, é isso que quer dizer, e isso já começa a partir de 2024, né? Então, tudo isso já está acontecendo para ontem, né? Então, 2024 já está aí, né? Essas informações, os profissionais que estão saindo da universidade, né, já devem sair dominando essa tecnologia, né? E aqui ele fala também do projeto As-Built, né? O projeto As-Built é como foi construído, né? Então, basicamente, um exemplo, obras que estão irregulares, né? Então, não tem projeto, não tem nenhum tipo de informação. E isso já é um nicho de mercado, né? Então, tem empresas que trabalham só fazendo levantamento de obra, né? E regularizando essas edificações. Então, você faz o levantamento do que foi construído, você formaliza isso em um projeto, né? Então, o que estava lá construído está em projeto. Isso acontece também em projetos que estão em execução, né? Então, você executou um projeto por alguma mudança em obra ou por algum problema específico que ocorreu lá, o projeto precisa fazer uma certa alteração, né? Então, ele foi construído assim, então você faz o as-built desse projeto. Um exemplo, foi feito uma fundação. Não pôde fazer a locação daquele pilar, daquela fundação, naquele local que tinha sido previsto no projeto. Então, esse projeto, esse sistema vai ser executado em um outro local, essa fundação. Então, o projetista sabe disso, né? Então, foi tudo conversado e replanejado no projeto. Então, o projeto foi feito um as-built, porque ele passou da alteração, né? O que foi para a obra, ele teve essa modificação. Então, você conseguiu planejar esse projeto de novo, você conseguiu projetar novamente essas informações e no final da obra, quando você vai entregar a obra, você tem o quê? Uma obra executada com projetos atualizados, né? Então, seriam os projetos as-built. Agora, a partir de 2028, deverá abranger todo o ciclo de vida da obra, inclusive o gerenciamento e manutenção do empreendimento. Então, basicamente é o quê? É a etapa que a gente já falou, né? Que a partir de 2024 começa a valer. E a gente entra no quê? Na parte de manutenção do empreendimento. Que basicamente é o quê? Hoje, no mercado, a gente tem o uso da tecnologia. Então, tem edifícios smarts, que a gente chama, que você tem um QR Code no pavimento, que você acessa essas informações e ali tem todo tipo de informação. Os projetos, tem um projeto tridimensional, então você coloca as informações necessárias lá. Então, esses projetos, essas edificações, ela tem essa função de ter todo tipo de informação para quem venha utilizar o edifício, né, ou venha fazer a manutenção desse edifício. Então, se você tem uma laje, né, que é protendida, né? Então a pessoa, posso fazer um furo nessa laje. Então você analisa lá, faz a validação, entra lá, vê, essa laje tem proteção. Então, eu não posso fazer furar porque eu posso prejudicar o sistema que foi feito, né? Eu posso perfurar uma cordoalha, né? Então você já inviabiliza a utilização desse uso dessa ferramenta lá, né? No caso dessa ampliação que você vai fazer ou colocação desse equipamento. Então você já teve essa informação lá precisa dentro do teu projeto, né? Então você validou, olhou no QR Code, viu lá o projeto, viu, já inviabilizei essa minha ideia que eu tinha. Então, essas funções que a gente consegue fazer utilizando as tecnologias a nosso favor. Então, os projetos de arquitetura e engenharia, eles passam por esse crivo de tecnologia BIM para poder o quê? Facilitar a vida dos construtores, dos projetistas e também da viabilidade de fazer a manutenção dessas edificações no futuro.
Então, basicamente, a nossa aula hoje, ela fechou com a parte do que é o projeto em BIM, né? Por que a gente utilizar o projeto em BIM. Então, basicamente, a nossa aula, ela fecha aqui com esse decreto do porquê utilizar o BIM. Então, para você ficar antenado dentro das leis e normativas, né? Então essas informações já estão aí para a gente utilizar e saber empregar dentro da nossa elaboração de projetos. Aguardo vocês na aula 2.